Olá, hoje eu recebo André Loureiro, que está à frente dos negócios do Waze no Brasil e América Latina. Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Depois de 7 anos no Google, onde foi responsável pela comercialização do YouTube até 2012, o executivo recebeu a missão de liderar a operação de um dos maiores aplicativos de trânsito e navegação do mundo. Nós vamos conversar agora, vocês vão adivinhar já, com o diretor de quem? Do Waze para o Brasil e América Latina, André Loureiro. Boa noite, André. Boa noite, Sônia. Boa noite. Estamos aqui curiosos para saber como é que funciona esse mecanismo. Como é que vocês conseguem controlar de um satélite, não sei, todo o trânsito, saber onde está engarrafado, saber onde não está? Como funciona isso? Sônia, hoje nem todo mundo sabe, né? Porque já faz alguns anos que a gente opera, mas o mapa do Waze, né? O serviço do Waze, ele é construído completamente pela colaboração dos usuários. Então, quando a gente pega lá o nosso início, onde era mais comum, o nosso mapa começava como uma página em branco, né? Então, conforme os nossos usuários eles iam passando pelas ruas, eles iam construindo as vias dentro das cidades. Mas por que essas vias não existiam dentro do mapa? O nosso mapa ele é totalmente colaborativo. Então, é como se a gente tivesse uma página em branco onde as pessoas começam a construir as vias. A partir dessa construção das vias, a gente tem uma comunidade de editores e eles são talvez o grande motivo do sucesso do Waze. A gente tem centenas de milhares de colaboradores no mundo que colaboram editando os nossos mapas em todos os países do mundo onde a gente atua. E eles que garantem que a gente tem a informação mais correta. E isso é algo que, né, desde a nossa origem, foi revolucionário. Mas como é que essa tecnologia, eu não entendo, por exemplo, eu tenho o Waze por acaso, mas tem gente que não tem o Waze. Esse conta também para o Waze? Uma pessoa que não usa o Waze conta? Não, são os nossos usuários que constroem. E aí dá para a gente dizer que a gente tem 3 níveis de colaboração dos usuários. A gente tem os editores de mapa, que são essas pessoas que entram através de uma plataforma na internet e, de fato, eles ajudam a construir. Então, eles dizem se a via, né, se a mão da rua inverteu para um lado ou inverteu para o outro, editam o nome da rua, editam os caminhos. A gente tem um segundo layer de usuário, já é parte da experiência que você deve ver, que ele colabora na plataforma, né, direcionando, podendo colocar reports, que a gente chama alertas, seja para dizer que está trânsito, seja para dizer que tem um carro parado no acostamento. Então, são pessoas que dão alertas ativos. Então, elas colaboram de maneira ativa na plataforma. E elas dão isso sem querer? Quer dizer, o sistema que faz isso? Não, essas são as pessoas que interagem com o aplicativo e colocam o alerta na rua. E aí tem um terceiro layer, que aí são todos os usuários do Waze, né? Então, é necessário que você esteja no Waze para que você colabore com o ecossistema, que pelo fato de você estar usando o Waze, você está entregando a sua informação para que a gente possa fazer a melhor gestão da mobilidade. Eu entrego, então, a localização no sistema. Como é que é? Esse sistema vai por onde? É um satélite? É um sistema de rádio? Como é que é? É pela conexão de internet do seu celular. De internet? Pela conexão de internet. Então, basicamente, quando você está dirigindo nas vias, o que a gente consegue identificar que eu tô lá. É que você está na via a uma certa velocidade, se você parou, se você andou. E aí, com isso que a gente consegue identificar se a via, né, X está andando melhor do que a via Y e te direcionar para onde você vai fazer o seu caminho mais rápido. E a curiosidade, quem não usa o Waze não é contabilizado. Sei lá, eu estou indo por uma rua, tem 50 pessoas com Waze e 100 sem Waze, vamos dizer. Aí o Waze não vai dar que essa via está livre? Se você tiver...
por acaso, uma via completamente sem ninguém do Waze, sem ninguém usando o Waze, tem que ser completamente. Provavelmente o sistema vai identificar. Mas se tiver pelo menos uma pessoa, essa pessoa já vai alimentar de informação sobre a velocidade que aquela via está seguindo. Então, não importa que a gente não esteja vendo os outros carros, mas a gente sabe que velocidade aquela via está rodando. Agora entendi. Então, é a velocidade de quem está nessa via, não é quantos carros tem nessa via. Os dois fatores contam, mas no fim do dia, quando você, né, pensa você no seu papel de motorista, o que te importa saber mais é qual é a velocidade da via. E aí, esse é um dos parâmetros importantes que a gente usa para garantir que você está fazendo o caminho mais rápido e para te entregar o que é a nossa promessa ali, que é tentar salvar o tempo do seu dia, né? A gente nasceu com a missão de salvar 5 minutos do dia das pessoas, né? Todos os dias. Então, até mais, né? Aqui, até uma cidade mais, como né? São Paulo, sem minha dúvida. Experiência é até mais. Agora, como é que nasceu essa ideia? É uma história super interessante. A gente nasceu em Israel, né? E os nossos, né, o nosso fundador, ele participava de um grupo de colaboração, né, lá onde eles editavam, proativamente eles tentavam, né, editar e colaborar com um sistema de GPS que existia na época. E eles usavam isso em comunidade para poder tentar melhorar com informações que eventualmente o GPS ele não tinha atualizações tão frequentes. Só que eles foram impedidos de fazer isso. Na verdade, eles receberam uma notificação da empresa dona do GPS de que eles estavam infringindo os termos e serviços do GPS. E por essa limitação, né, na verdade, eles estavam tentando colaborar para que o GPS tivesse uma informação mais precisa e atualizada. Só que o GPS pediu para que eles não fizessem mais, porque eles estavam infringindo o termo de serviços. Queria matar a concorrência, já havia que seria uma concorrência. Na verdade, era uma época em que esse universo de geolocalização, né, de navegação e mapas, ele era um universo baseado em grandes infraestruturas, empresas muito grandes e outro tipo de tecnologia, né? Na verdade, o Waze nasceu muito próximo de quando surgiu o iPhone, que foi, na verdade, o grande boom né, da curva da adoção dos smartphones. Então, eles foram, né, barrados pela empresa de GPS para construir, e aí eles resolveram montar a própria comunidade deles e construir o mapa deles. Mas como, né, era um grupo de pessoas, e isso explica um pouco por que o nosso mapa começa com uma página em branco. Eles eram um grupo de pessoas que estavam se juntando para colaborar para construir um mapa. Então, eles não tinham um mapa padrão. Então, eles usavam as próprias pessoas para construir as vias e, em cima disso, eles começavam a editar e colocar as informações no mapa. Então, toda aquela infraestrutura que eu te falei de 3 layers de pessoas que colaboram e tal, ele surgiu desse layer inicial aí, desse grupo inicial que colaborava editando e construindo uma base de mapas. O que aconteceu foi que, né, a gente apoiou esse novo propósito aí de como trabalhar esse mundo da navegação e da mobilidade em cima de uma tecnologia que explodiu, né? Então, a curva de adoção dos smartphones, ela acompanha muito, né, ou a gente acompanha muito a curva de adoção dos smartphones, porque a gente apoiou um novo pensamento de colaboração em cima de uma nova tecnologia que foi amplamente adotada globalmente, assim. Então, eu diria que a gente estava no lugar certo, na hora certa e surfou uma onda de tecnologia que nos trouxe aí para onde a gente está hoje. Vamos usar São Paulo, tá? Já que falamos para o Brasil inteiro, mas vamos usar São Paulo, que realmente o trânsito aqui eu acredito que seja o pior do país, né? Quantos usuários vocês têm de Waze? São Paulo é a nossa maior cidade no mundo, né? Isso é público e a gente, né, é difícil se orgulhar pelo volume de trânsito da cidade, mas a gente se orgulha muito pelo volume de usuários e engajamento que a gente tem na cidade aqui. A gente tem próximo de 4 milhões de usuários ativos mensais, o que, se você pensar na proporcionalidade de veículos na cidade, né, a cidade tem em torno de 8 milhões de veículos, dos quais, se a gente pensar que o nosso mundo está muito concentrado em automóveis,
são 6 milhões. Então, a gente está falando de 6 milhões de automóveis em São Paulo. Então, a gente está falando de... Em quanto tempo, André? Em quanto tempo vocês conseguiram isso? A gente nasceu em 2008, né? A gente foi fundado em 2008. Em Israel. Em Israel, mas dentro do nosso universo, o que acontece é que a gente acaba tendo uma curva de adoção, né, exponencial, que a gente chama. Então, o comecinho, os primeiros anos de adoção, eles são muito mais lentos e tal. E agora faz até assim, que ele né? pega um ponto de inflexão e vai muito forte. Então, a gente começa a ouvir algumas histórias de Waze aqui. 2011, 2012 é um pouco da história que a gente ouve das primeiras pessoas que ou descobriram por um amigo ou tinha conexão com Israel e de alguma forma viu, mas isso começa a popular, então da mesma forma que globalmente a gente tem essa curva de exponencialidade, a gente vê isso também para as regiões onde a gente entra. Então a gente chega a um ponto da curva de inflexão que a nossa base dispara. Que cresce, né? Agora, de Israel, para onde vocês partiram em primeiro lugar? Estados Unidos? Dos Estados Unidos, sem dúvida, dentro do nosso mundo, né? E aí é interessante entender os ecossistemas. Assim, Israel é um polo de desenvolvimento de startup, né? Então, Israel é um dos países com maior quantidade né? E maior quantidade de startups. Então, empresas em estágios muito iniciais e tal. Mas, em geral, né, é um entendimento comum de Israel que, a partir do momento em que eles ganham escala e que eles vão se tornar realmente num business, né, um negócio global, eles precisam ir para um mercado onde a especialidade é dar escala global para os negócios. E aí, a gente mesmo teve uma mudança para o Vale do Silício, né, na Califórnia. Aí depois a gente foi, né, adquirido pelo Google, mas antes disso a gente já estava nesse processo de mudar, porque era o processo de dar escala para aquele serviço que já estava ganhando tração, que vinha de Israel, mas precisava tornar um negócio global. Uma cidade de Nova York, por exemplo, quantos usuários tem? Você tem ideia? Eu não tenho o número exato aqui, mas a gente tem bastante usuário em Nova York, né? Eu diria que na casa do 1 milhão. E o que acontece em Nova York e que a gente, como turista, acaba vivendo aquela experiência de Manhattan, onde Manhattan, né, as pessoas, em geral, usam muito pouco carro, você tem o transporte público e tal. O que acontece em Nova York é que quando você sai de Manhattan e você tem uma grande região metropolitana ali o carro ele é chave para você se locomover. Então, a gente tem, sim, uma massa grande em Nova York que está ativa lá. E que, né, na ilha a gente acaba tendo uma percepção que talvez não seja como é aí a nossa experiência de Brasil, mas de fato os Estados Unidos é um grande país onde a gente está presente. Vou te interromper só um pouquinho, André, que precisamos ir para um break. No próximo bloco, nós voltamos com a entrevista de André Loureiro. Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com o diretor-geral do Waze para o Brasil e América Latina. Falando em América Latina, Buenos Aires tem mais usuários de Waze, menos? Como é que funciona? Você tocou, acho que, no nosso desafio da América Latina. A gente, na verdade, tem presença super, né, ampla dentro da América Latina toda e muito nos países andinos. Então, essa relação que a gente tem com o Waze no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem, em geral, na América Latina toda. Né, o país onde talvez a gente tenha um pouco menos, ou que, né, porque tem crescido muito, ou que a gente esteja um passo um pouquinho atrás né, da presença que a gente tem nos outros países, é a própria Argentina. Então, é um país que a curva do Waze, né, demorou um pouco para né, entrar naquele ponto que a gente conversou,
mas que agora a gente vê um crescimento acelerado, né? Então a gente vê que a gente está chegando naquele momento da curva ali e que a gente começa a tomar uma escala que faz diferença para a mobilidade das cidades, e a gente sabe que Buenos Aires é uma cidade que precisa, né, onde o trânsito ele é um desafio e que o Waze pode ajudar. Existe uma resistência dos taxistas? Os taxistas já estão bastante nervosos com o aparecimento do Uber, né? Agora, você entra num táxi, você fala assim, bom, eu quero ir em tal rua, o senhor não vai pôr no Waze? Ele fala assim, não vou pôr, porque ele acha que ele está há tantos anos no mercado que ele não precisa. Aí você confiar, você explicar para ele, falar, olha, não é, eu tenho certeza que o senhor sabe onde é, mas será que a gente não dá para saber qual que é o melhor caminho, por onde eu vou mais rápido? Olha, se o senhor não quiser mexer, eu mexo aqui no meu Waze, o senhor fica tranquilo. Existe alguma pesquisa em relação a isso? A gente não tem pesquisa, mas assim, o que a gente, né, o que dá para ver empiricamente ali, vivendo, né, o mundo com os taxistas, é que, na verdade, cada vez mais eles têm usado a plataforma e eles têm... Depois de alguma resistência, né? Ou não? Eu acho que talvez no começo o que acontece é eles de fato conhecem muito das cidades ali e eventualmente você tem um tempo para ganhar a confiança ali deles em termos do serviço que a gente oferece. E tem uma questão que é uma questão que a gente já os ouviu ali, a gente está endereçando e é um desafio grande tecnologicamente, mas a gente está resolvendo, que é a questão dos corredores. Eu ia falar isso. Porque a gente ouve muito deles assim, né? Ah, mas se eu for pelo Waze não tem corredor e tal. E é fato, assim, né? A gente, na verdade, eu diria que hoje a gente já está bem próximo de uma solução definitiva em relação a isso. E hoje eles já conseguem ver essa experiência de serem indicados pelo corredor e tal. Vocês estão pensando em fazer um Waze para taxistas? O Waze, ele tem uma funcionalidade ali. Na verdade, o taxista consegue dizer que ele é taxista, né, para a gente, para o sistema. E isso nos ajuda a poder indicar a ter uma rota pelo corredor. Mas isso ainda não funciona. Isso já começa a funcionar, mas ele está passando ainda por um processo de refinamento e tal. Mas hoje em dia eles já são indicados e eu tive até uma experiência, né, outro dia em que o taxista se surpreendeu. Olha, ele está me dizendo o corredor aqui. Então, é algo que eles estão começando a receber agora. É uma demanda de muito tempo. Eu acho que parte do que recentemente, né, eu ouvia deles era exatamente isso, essa questão do corredor e tal. Mas eu vejo que hoje a grande maioria entende a gente muito mais como um aliado ali para o desafio do dia a dia deles do que um competidor em termos do conhecimento do trânsito e tal. Uma curiosidade, o Uber sobreviveria sem o Waze? Porque as pessoas que estão entrando nesse mercado, a maior parte não são motoristas tradicionais da cidade. Vocês têm alguma pesquisa em Uber? Olha, todos os Ubers têm Waze, 90% dos Ubers usam Waze. Tem algum levantamento nesse sentido? A gente não tem uma pesquisa, mas a gente tem uma aplicação do nosso sistema em que a gente permite apps aplicativos de transporte, né, como Uber, 99 e aí, né, serviços de transporte privado, de conectar direto com o nosso sistema, né? Então, se você vir ali esses aplicativos, na verdade, eles conseguem chavear entre o Waze e o aplicativo próprio deles, sem necessidade de sair ou sem necessidade de digitar o endereço, né, novamente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma grande parceria com eles. Eles são uma massa de usuários nossos ali intensos, né? Apesar da gente estar falando de uma escala, né, de quantidade de usuários enorme, então a gente está tocando aí praticamente, né, boa parte dos motoristas dos países onde a gente atua. Mas, de certa forma, eles são do grupo de motoristas mais ativos. Então, eles nos ajudam também a ter um sistema mais
mais atualizado de como está o trânsito da cidade e tal. Então, a gente entende que esse investimento em ter um serviço que permita eles né, fazerem esse chaveamento com menos atrito, que seja mais simples para que eles possam navegar, como algo importante para a gente trata eles como uns usuários especiais ali dentro da plataforma. Como é que uma secretaria municipal consegue usar os dados que vocês têm para melhorar nosso trânsito? Esse tem sido um pilar importante da nossa estratégia e da nossa visão de propósito, assim, né? O que acontece? A gente entrou né? A gente começou a construir um programa dentro de um piloto que a gente montou com o Rio de Janeiro, né? Então, até legal que ele nasceu aqui, em que a gente abriu um canal de comunicação para que eles pudessem imputar informações de vias e tal em cima né, dentro da nossa plataforma diretamente. Então, né, as prefeituras, elas são responsáveis pela manutenção das vias. Então, eles têm muita informação de bloqueio, de mudança de via e tal. E quanto antes eles colocarem essa informação dentro do nosso sistema, melhor é o serviço que a gente presta para as pessoas. Ao mesmo tempo, eles ainda não estão dentro do sistema. Então, já estão? A gente tem algumas cidades do Brasil que já estão. Uma associação com eles? Vocês fizeram algum acordo? Exatamente. A gente tem um programa que a gente apelida de CCP, que chama Connected Citizens Program. Ele é um programa global, a gente tem mais de 250 cidades conectadas no mundo, em que a gente faz essa troca de informação. Então, os municípios eles podem imputar a informação das vias para o nosso sistema diretamente, e a gente entrega algumas informações do sistema também para que eles possam fazer a gestão. Então, informações de alertas, informações que podem ser relevantes para que eles façam a gestão do trânsito. A gente lançou recentemente com São Paulo, e é interessante, a gente lançou dentro de uma iniciativa focada em semáforos, né? Então, a gente tem o nosso sistema conectado na CET de São Paulo, conforme as pessoas vão sinalizando o alerta de semáforos com defeito ou quebrados, a CT recebe direto no sistema de controle deles e eles podem fazer o suporte técnico ali de uma maneira mais rápida. Então, o que a gente vê é que essa malha, esse programa de conectividade com os municípios, na verdade, ele é uma ferramenta muito efetiva de construir um canal de comunicação entre os usuários, né, entre as pessoas, os cidadãos e os órgãos municipais. Vamos ir para um break. No próximo bloco, nós voltamos com a entrevista de André Loureiro. Show Business volta já já. Voltamos com André Loureiro, que comanda as operações do Waze no Brasil e na América Latina. André, no último bloco eu estava te perguntando sobre estradas. Como é que o Waze funciona nas estradas? É uma pergunta interessante porque, junto da minha história, né, no Waze e há 2 anos eu estou, né, nessa posição para abrir a operação que a gente tem no Brasil e na América Latina, um dos meus, né, dos meus projetos do sonho aí é um negócio que eu chamo de rodovia conectada, né? Porque eu acabo que vou muito para o interior de São Paulo e tal, e tenho essa experiência do Waze, né, das rodovias, e é uma experiência muito interessante. Porque que acontece? Apesar de que, né, as pessoas têm na cabeça de que o Waze vai ajudá-las a driblar o trânsito, e aí o pensamento de que, para a rodovia eu não tenho trânsito, ou pelo menos eu não tenho alternativa, eu não vou ligar o Waze. Mas dentro do nosso propósito de Waze na verdade, além de só te dar o caminho, né, para driblar o trânsito, é de ser o seu copiloto, né, no que você precisar do ponto de vista na sua posição como motorista. Então, a gente tem uma série de funcionalidades que te ajudam a até dirigir com mais segurança e com mais informação quando você está na rodovia, né? Então, começa pela mais básica que tem, que é que a gente te antecipa o que está na frente da rodovia. Até se olhar a sinalização vertical, né? A curva sinuosa, esse tipo de coisa. Então, quando você olha no mapa, você sabe se você, né, à sua frente tem né,
curvas na rodovia ou se você está numa reta. Isso é o mais básico ali. Mas tem outras informações que te ajudam a né, dirigir melhor ou te apoiam nessa direção, que é, por exemplo, o limite de velocidade. Né? A gente tem o velocímetro dentro do Waze com a indicação de qual é o limite de velocidade. Ele bipa? Ele faz um bipzinho quando você... Na verdade, você consegue deixar ligado ou desligado essa funcionalidade, mas se você quiser, ele faz um bipzinho e ele muda para vermelho se você passa o limite de velocidade. Então, ele te ajuda, mesmo que você não tenha as placas, né, que acontecem de tempos em tempos, ele te ajuda a saber. Outra função é que a gente mostra né, isso a gente, na verdade, tem até uma parceria com a CCR aqui para as estradas né, do grupo, em que a gente marca com o que a gente chama de pins, que são as nossas sinalizações dentro do mapa, todos os postos de serviço da rodovia. Então, quando você está dirigindo com o Waze ligado nas rodovias, além de você ter a informação da via, você tem informação do limite de velocidade, você tem os serviços da rodovia. Então, você sabe quando é o próximo posto, você sabe, né, você consegue ver a indicação de onde é o pedágio. Então, você começa a ter, praticamente, é por isso que eu chamo de rodovia conectada, a digitalização da rodovia na experiência do Waze, o que te ajuda a né, ter o melhor uso ali da rodovia. Agora, o que vocês vão fazer? Vou fazer uma projeção bem futurística. Daqui 30 anos, quando essa cidade aqui de São Paulo parar. Bom ponto. 30 anos, primeiro, assim, é uma distância de tempo que né, o que a gente espera e o que a gente tem visto nas transformações do mundo de transporte é que a gente vai ter um mundo completamente diferente. Mas a gente espera cumprir, né, endereçar essa preocupação muito antes. Assim. A gente já lançou em Israel e na Califórnia, em piloto ainda, o nosso programa de carona, que chama Waze Carpool. Waze? Né? Waze Carpool. É o Waze Carona, né? O que a gente espera? Na verdade, o que a gente vê é que, dentro do nosso propósito de ter né, de tentar ajudar as pessoas a driblar o trânsito, o congestionamento, o fato é que o congestionamento só piora porque a gente tem cada vez mais carros nas ruas, as cidades não conseguem, né, expandir ali as vias e que a solução não é viável e em algum momento a gente vai parar. Então, qual que é o nosso propósito desse ponto de vista do Waze Carpool? Primeiro, é conectar as pessoas dentro dessa rede, que já é uma rede colaborativa dentro do nosso ecossistema. Carona, é isso? Exatamente. A gente quer promover com que as pessoas possam, né, dar carona umas às outras, porque a maioria dos carros que rodam nos grandes centros rodam com só uma pessoa. Então, você tem um carro que, no mínimo, ali tem 4 assentos que está sendo ocupado só, né, 25% dele está sendo ocupado. O Waze te daria um sinal, olha, tem um carro que está indo para o mesmo lugar que você e tem 2 lugares lá dentro, é isso? Ele na verdade, o que a gente faz? A gente conecta a nossa base de motoristas, obviamente motoristas que decidem que estão dispostos a dar carona e tal, com pessoas que estão abertas, né, que querem pegar carona. Então, na verdade, a gente tem uma segunda aplicação que são para as pessoas que querem pegar carona e elas podem pedir carona. Então, o que acontece em geral, né? Olha, o telespectador deve estar me perguntando o seguinte, que teve algumas coisas assim mais sensíveis sobre pegar carona, especialmente aqui em São Paulo. Qual é a segurança que a pessoa vai ter quando pegar carona? Isso é um ponto super importante. Na verdade, essa é a primeira pergunta que vem quando a gente fala do propósito de carona. E por incrível que pareça, né, a gente sabe da situação de segurança pública aqui no Brasil, mas não é uma pergunta diferente do que acontece nos Estados Unidos, não é uma pergunta diferente do que acontece, por exemplo, em Israel, onde a gente já lançou. Mas o que acontece? O sistema ele é pensado para que as pessoas possam, né, interagir umas com as outras com o máximo de informação possível. Né? Então, o que a gente faz? A gente permite com que as pessoas coloquem informações pessoais, né, de redes sociais, de profissionais, corporativas. Né? Então, você pode registrar o seu e-mail corporativo e ser validado como uma pessoa que trabalha em uma certa empresa. Então, você acaba tendo uma série de informações para tomar a decisão. De certa forma, a gente facilita essa interação. André, agora mudando um pouquinho de assunto, como é que o Waze ganha dinheiro? A gente construiu
toda uma plataforma nativa de publicidade dentro... Em quantos países vocês estão? Vamos começar. A gente está presente em centenas de países como plataforma. Na verdade, assim, a plataforma é aberta, então, onde a gente começa a ganhar aquela massa crítica de usuário, o serviço passa a ser mais relevante e a gente começa a ter um serviço relevante no país. Então, assim, a gente tem centenas de países que a gente tem massa relevante para as pessoas, né, dirigirem. A gente já está, né, muito próximo de 100 milhões de motoristas ativos no mundo. Então, e quem paga o custo de tudo isso? A gente tem um modelo de publicidade, né? A gente construiu há alguns anos atrás, a gente decidiu que construiria nosso modelo de negócio em cima da publicidade. Por quê? Porque dentro do nosso, né, ponto central da experiência, que é o usuário, porque o usuário é quem colabora para construir o nosso sistema, o usuário é quem consome e se beneficia do nosso sistema, a gente entendeu que se a gente construísse um serviço de publicidade que fosse pensado para a dinâmica do GPS, isso é importante porque não é simples você pensar o que é uma publicidade dentro de um momento em que você está dirigindo e tal. Mas isso fez com que a gente pensasse uma forma de que a publicidade seja utilitária para você dentro do sistema. Você está passando aqui pela loja tal. Olha, tem um restaurante ali, 3 estrelas, não sei o que lá. Na rota, você vai dando dicas de consumo, é isso? Exatamente, exatamente. E aí você tem serviços que são, né, completamente, né, sinérgicos com a sua experiência de direção. Então, você pega, por exemplo, o posto de combustível. Né? Esse é vital. Onde a gente marca. Então, assim, muitas pessoas até não entendem a nossa publicidade como publicidade, porque ela é tão imersa ali dentro da plataforma e ela é tão utilitária que ela faz parte da experiência. Então, a gente entendeu, né, que através do serviço da publicidade, a gente consegue, né, enriquecer a experiência do usuário e também criar um modelo de monetização que seja viável ali para a plataforma continuar existindo. Vocês divulgam o faturamento em algum lugar? O global, pelo menos? Não, a gente não divulga. A gente é uma unidade de negócio dentro do Google, né? Então, a gente não lida com números, né? Os nossos números são totalmente internos. Bom, eu tinha tanta coisa, eu não consegui lhe perguntar nada aqui. Vou te fazer uma última pergunta. Da onde veio esse nome Waze? Essa é uma história super curiosa e ela diz muito sobre, né, a nossa história e, na verdade, a história das startups. O Waze ele veio através de podemos dizer assim, de restrições da nossa época de startup, em função né, nosso plano inicial era que se chamasse Waze de caminhos, em inglês, Waze com Y, né? .com. Só que o domínio, o Waze.com, né, era um domínio muito caro naquela época para a gente adquirir. E é interessante, porque essas restrições, né, elas acabam impulsionando a criatividade. E acho que, graças a Deus, a gente não conseguiu, né, viabilizar o Waze.com, porque se você pensar, o Waze acaba nos dando muito mais identidade e criou essa marca que ela é amada em todos os países do mundo que a gente está presente. Aí eu ainda tenho, antes de terminar, só uma perguntinha. Vocês têm concorrente? A gente tem, né, plataformas que fazem um serviço similar ao que a gente faz, né? Então, a gente tem o Waze, o próprio Google Maps, a gente tem o TomTom e a gente tem uma série de serviços de GPS. Mas o que acontece é que cada plataforma ela tem o seu propósito, né? A gente construiu uma plataforma em cima de um propósito que até então não era muito pensado, que é você, mesmo para o caminho que você conhece, você vai usar um GPS que te indique o melhor caminho. Exatamente. Então, a gente acaba que a gente tem uma audiência muito fiel do que a gente chama de commuting, é o termo em inglês, mas que é a ida e volta para o trabalho, que é nosso principal, né, caso de uso. E que é muito único, porque, em geral, né, as plataformas estão muito focadas em te direcionar para os lugares que você não conhece. E não te dar dicas por onde é melhor ir. Dos lugares que você conhece. Bom, gente, infelizmente vamos ter que terminar por aqui. Muito obrigada pela sua entrevista.
e te convido já para um próximo programa. Muito obrigado. O Show Business termina por aqui e eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!